Hoje, o Minha História conversa com Robson Laureano. O radialista trabalha na área há mais de 40 anos. Ele iniciou sua carreira em Petrópolis, no Rio de Janeiro, como repórter esportivo. Mas foi em Minas Gerais que sua carreira decolou. Na Rádio Itatiaia, há 22 anos, o comunicador não esconde o amor pela família. Meu nome é Robson Laureano desde que eu nasci, tá? Robson Laureano da Rosa. Nasci em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, em 4 de 2 de 1960. Tem tempo, hein? Nasci ali praticamente na inauguração de Brasília, né? Eu estava nascendo junto com a capital do país. Eu sou casado pela terceira vez já, tenho 3 filhos, Rodrigo, Richard e Johanna. Tenho uma netinha, Raíssa, de 12 aninhos. Tenho uma vida familiar muito, muito legal, muito bacana, viu? Eu curto demais a minha família. Eu morava em Petrópolis e eu sempre gostei muito de esporte. Sou vascaíno, né? Sofredor e tal. E o que acontece? Eu sabia tudo sobre futebol, a escalação dos times e tudo. E aí meu pai, conversando com um amigo dele lá, dizendo que eu sabia tudo sobre esporte, ele me apresentou a um cara que era o chefe da equipe de esporte de uma rádio de Petrópolis chamada Rádio Difusora de Petrópolis. E ali eu comecei a fazer um estágio e tudo, e logo comecei como repórter esportivo. E de repórter esportivo passei a ser narrador esportivo, principalmente de futebol. E já narrava futebol de salão, futebol de campo, basquete, vôlei, aquela coisa toda. E passei a ter um programa na rádio também. De lá dessa rádio difusora, que era uma rádio AM, nasceu em Petrópolis a primeira rádio FM, que era a Melodia, e eu fui para essa rádio Melodia, onde trabalhei por alguns anos, inclusive depois virei diretor artístico dessa rádio. Sempre fui apaixonado por rádio desde pequeno, e aos 13 anos eu já pegava o meu gravador e ficava vendo futebol na televisão e narrando pelo gravador, era no Nacional, bacana. E também tocando música na vitrolinha lá da minha mãe e anunciando os artistas da época, viu? Era o que eu queria ser. E eu falei, pô, eu não preciso estudar para ser radialista, mas eu preciso estudar para ser um bom radialista, né? Estar por dentro de tudo, ter um português aceitável, correto, o mais correto possível. Então, dali que eu comecei a minha carreira. Inclusive, na época da escola também, eu inventei um rádio na escola lá, que eu fazia os programas através de um gravador, entrevistando pessoas. Foi assim que eu comecei aos 13 anos e aos 17 anos já na rádio, realmente, na Rádio Difusora de Petrópolis. Apesar da paixão pelo rádio, Robson ainda teve outras experiências profissionais. Inclusive, segue ativamente em algumas. Radialista, muita gente acha que ganha grana e tal. Jornalista e radialista são sofredores, viu? A gente trabalha muito, claro, né? A gente é remunerado, mas não do jeito que a gente gostaria, para poder ter uma vida do jeito que a gente gostaria. Mas aí sempre fiz alguma coisa em paralelo, para poder buscar um rendimento maior, mas sempre, nunca abandonando o rádio. Eu tive agência de propaganda em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Aqui, e lá mesmo eu tive outros comércios, eu cheguei a ter depósito de doce, tabacaria, loja de autopeças, depósito de bebidas, né? Aqui em Belo Horizonte, junto com a Rádio Itatiaia, eu já tenho a terceira casa noturna, já tive 3 casas noturnas. O Saigon era uma casa noturna Cristiano Machado, o Al Capone ali na Savassi, e já há 17 anos eu tenho o Bolota Show, sempre com alguma coisa paralela para ajudar no rendimento, porque só como radialista complica, viu? Complica. Sobre o rádio, o apresentador do Noite Livre destaca a importância do veículo para as comunicações. Fundamental já de décadas e décadas, né? O rádio é o companheiro. O rádio, não puxando brasa para a minha sardinha, mas eu acho o rádio mais importante até do que a televisão, porque o rádio ele tem alguns diferenciais. Eu acho que o principal dele é o seguinte: por exemplo, na televisão, você para assistir, para poder se informar, para poder comprar o que está sendo passado, você precisa ficar na frente da televisão. Você chega na sala, você senta, você fica olhando para a televisão. O rádio, você leva ele para a cozinha, é a dona de casa lá que está cozinhando, lavando louça e ouvindo.
É a vovó e o vovô lá no quarto, ouvindo. Na hora de dormir, você está com o radinho do lado. Você vai para o banheiro ouvindo o rádio. Você chega no carro ouvindo o rádio. Então, o rádio, ele é o grande companheiro de todas as horas. A televisão é ótima, maravilhosa. Trabalhar com a imagem é uma coisa incrível, né? A televisão eu acho um espetáculo, mas depende do telespectador parar lá para poder assistir. E o rádio você já leva para qualquer lugar. E o rádio sempre foi o amigo, né? O amigo das pessoas solitárias, o amigo da família. Hoje em dia acabou um pouco isso, mas o rádio, as pessoas se reuniam, as famílias se reuniam em torno do rádio. Não existia televisão, então a televisão ainda era muito precária, muito poucas pessoas tinham o aparelho de televisão, que era muito caro. As pessoas já tinham aquele horário para ouvir determinados programas e colocavam lá o rádio à mesa e as pessoas se reuniam ao entorno do rádio para ouvir um determinado programa. Eu tenho um programa à noite na Itatiaia, a Turma do Bolota, Noite Livre, que ainda tem um pouco disso. Muitas pessoas relatam que se reúnem em torno do rádio para ouvir o programa. E eu fico lisonjeado com isso, feliz da vida com isso. O rádio se modernizou, muita gente achava que com a chegada da televisão o rádio iria acabar, o rádio se reinventou, o rádio é agilidade, o rádio ele é o companheiro, como eu sempre disse, só que de uma forma cada vez mais ligada também com a web, a internet sendo companheira, né? Sendo uma ajudante do rádio. Então o rádio vai sempre se reciclando. Vê a televisão, vê a internet, o rádio está aí firme e forte. Graças a Deus, eu acho que o rádio não acaba tão cedo, apesar das novas tecnologias, que são, na realidade, acopladas. Elas são unidas ao rádio e à televisão também. Você vê as redes de TV, como é que estão também muito ligadas à internet. Ou seja, a gente tem que acompanhar a evolução, mas sem perder a essência. Eu acho importante a gente não perder a essência do rádio, que é o grande companheiro. Já em relação aos novos formatos, o radialista aponta que a tecnologia é válida para alavancar ainda mais o rádio. Olha, eu acho altamente válido. Por exemplo, eu trabalho na Rádio Itatiaia, né? Eu trabalho na Rádio Itatiaia há 22 anos. E de um tempo para cá, e principalmente depois que a Rádio Itatiaia foi vendida, que o Rubens Menin comprou a Rádio Itatiaia, houve um grande investimento na parte da web. Hoje a Rádio Itatiaia ela transmite pelas plataformas, principalmente pelo YouTube, quase que 24 horas por dia, virou uma rádio TV, né? O tempo todo, várias câmeras no estúdio e tal. Ou seja, a rádio houve um investimento muito impessoal ligado à internet. A web da rádio hoje é muito, muito forte. Por quê? Tem que se adaptar às novas tecnologias. Você não pode ficar parado. Você não poderia ter um rádio ainda trabalhando hoje igual antigamente com picapes, com gravador de rolo, com acetato, né? Ou seja, a evolução ela vai acontecendo o tempo todo. E a internet, ninguém mais vive sem internet. Então, e a vantagem é essa. Você pode ver hoje em dia, ouvir e ver o seu comunicador, ver o estúdio da rádio. Antigamente era mistério, como é que é fulano, como é que é ciclano, como é que é o estúdio da rádio. Hoje em dia, você entra lá, por exemplo, no YouTube da Rádio Itatiaia e você acompanha tudo. E a gente tem o prazer, inclusive, de muitas vezes pegar o próprio celular da gente, né, e transmitir lá dentro, mostrando como é que é a redação, como é que é a parte de esporte, como é que é a parte de web, como é o estúdio, conhecendo fulano. E isso é muito, muito legal. A gente tem que caminhar junto com a tecnologia. E a gente está falando da internet como a coisa do momento. Daqui a uns anos, aí, sei lá, do jeito que a agilidade das coisas está tão grande, que a gente vai achar a internet uma coisa quase que ultrapassada. A evolução das coisas é natural e o rádio não pode ficar alheio a essas inovações. Tem que caminhar junto. Robson Laureano também ressaltou como as emissoras de Minas Gerais estão situadas diante do que é feito nos outros estados brasileiros, principalmente a Rádio Itatiaia. Olha só, eu percebo o seguinte, eu viajo relativamente bastante pelo Brasil e como eu sou radialista, não tem jeito, está no sangue, em qualquer lugar que eu vou, eu procuro as emissoras de rádio, eu quero ouvir as rádios locais, né? Eu gosto dessa diferença dos sotaques, né? Da regionalidade. Por exemplo, eu estive agora no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Gramado, Canelas, Caxias do Sul, e eu ficava procurando rádios diferentes das rádios aqui de Minas Gerais para poder aprender, para poder curtir, um diferencial. E na realidade é o seguinte, está se fazendo rádio muito parecido no Brasil inteiro. Essa parte regional que existia antes, né?
sei lá, se tornou meio que universal, uma linguagem meio que universal, todo mundo fazendo rádio igual às rádios chamadas FM, das rádios musicais. Então você tem o mesmo tipo de vinheta, o mesmo tipo de montagem das vinhetas, o mesmo tipo de locução, as mesmas músicas que são tocadas aqui são tocadas lá em Natal, no Rio Grande do Norte, são tocadas lá em Florianópolis, são tocadas no Rio de Janeiro. Está tudo muito, muito parecido. Agora, rádio igual a Itatiaia, tem poucas hoje em dia. Você tem, por exemplo, a Rádio Tupi no Rio de Janeiro, você tem a Rádio Gaúcha lá no Rio Grande e poucas mais. Por quê? É muito custoso você ter uma rádio igual a Rádio Itatiaia. A Rádio Itatiaia tem uma estrutura fantástica, são 200 e tantos profissionais. É uma coisa de louco, uma despesa muito grande. Tem que ter um faturamento muito grande para segurar uma onda dessa. Então é muito mais fácil você ter uma rádio FM, né? Você tem lá 4, 5, 6 locutores, os próprios locutores são os operadores, né? Você tem um departamento de jornalismo pequeno, né? Porque uma rádio FM não é a prioridade o jornalismo, mas tem que ter o jornalismo também. E o que mais que você tem? É isso, né? Uma rádio tipo assim, Alvorada, Antena 1, CDL, agora a Light FM, que é do Emanuel Carneiro, o antigo dono da Rádio Tatiaia, é uma rádio com custo bem pequeno, quer dizer, bem pequeno comparado a uma rádio como a Itatiaia. E tem a sua audiência e tem também o seu faturamento, porque encarar um projeto como a Rádio Itatiaia e outras poucas no Brasil é brinquedo não, é muito, muito difícil, mas o retorno é muito legal também. Com tanta história no meio, o radialista aproveitou para relembrar o momento descontraído vivido no início de sua carreira. Caramba, eu tenho tanta história, mas são histórias engraçadas demais que chegam a ser ridículas, né? Mas quem viveu tem um feeling do humor disso, porque, por exemplo, o que eu vivi, né, eu me diverti demais e hoje em dia eu lembro, às vezes eu conto para as outras pessoas, a coisa não é tão engraçada assim. Então, os momentos marcantes, logicamente, a primeira vez que eu falei no microfone, todas as vezes que eu estreiei um programa novo, mas os fatos engraçados, né, que sempre acontecem no rádio. O rádio tem muito lance do furo, né, da mancada que é dada e etc. E eu lembro, um lance que eu sempre conto para a galera é o seguinte: eu narrando futebol, futebol de salão, hoje em dia é futsal, né? Eu narrando futebol de salão, num ginásio lá em Petrópolis, e o futebol de salão é tudo muito rápido, né? Qualquer saída de bola já é perigo de gol, o cara pode chutar de longe e tudo. E aí, no ginásio lá, atrás do gol tinha uma parede, e sempre que a bola fosse gol ou saísse, fosse pela linha de fundo, ela batia na parede e voltava. E eu tô narrando o jogo lá naquele pique tremendo e tal. De repente, cara, eu chutei e gritei, é gol, né? E eu comecei a encher os pulmões e comecei, gol, e vamos embora, gol. Na hora que eu tô gritando gol, todo mundo, ouvindo a rádio, né, olhou lá para a cabine, olhando para mim, e o repórter lá embaixo começou a fazer sinal que não tinha sido gol. E eu tô lá gritando gol, eu tô gritando gol e tentando pensar o que eu vou falar. Eu vou assumir o meu erro, né, a minha mancada, e eu continuei gritando gol, aí no finalzinho eu falei, goleiro de sorte esse, a bola passou raspando e não entrou. Ou seja, foi um momento realmente hilário. Pena que não está gravado isso, mas foi realmente muito engraçado. Robson ainda deixou um recado carinhoso para os companheiros de profissão. Como eu falei no princípio, atenção, patrões aí da Itatiaia, atenção, diretoria, aceita o aumento, viu? Mas é o seguinte, não é que a gente seja mal remunerado, é que a gente almeja sempre coisas melhores. Então, para você que trabalha no meio e que não está satisfeito com o seu rendimento, é claro que vale a pena trocar uma ideia com o patrão, ver se pode melhorar alguma coisa. Mas não se prenda somente a isso. O rádio é uma delícia, a televisão nunca trabalhei, mas é uma delícia. O meio de comunicação é muito, muito legal. Nós temos aí agora a internet também, abrindo tantas e tantas portas. Hoje em dia você pode ser um influencer, pode ter o seu canal, né? Inclusive aqui, fazer uma propagandazinha, tem o meu canal no YouTube e no Instagram, tá? No Instagram, @RobsonLaureano, e no YouTube, canal Robson Laureano, eu estou fazendo podcasts.
sabe? Muito legal, um papo sempre muito bacana, com vários convidados. Então entra lá, me segue lá no Instagram e no YouTube, Robson Laureano. Mas o que acontece? Vamos buscar outras alternativas também para a gente continuar, logicamente, fazendo o que a gente ama, que é rádio, que é jornalismo, que é televisão, mas buscando outros rendimentos para a gente poder ter uma vida cada vez melhor financeiramente, né? E poder dar o que a gente, de repente, não teve no passado para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, vamos à luta, não desista não. É muito legal ser radialista, jornalista, trabalhar nos meios de comunicação e vamos também buscar outras alternativas paralelas, beleza? O projeto Minha História, idealizado pela Associação Mineira de Rádio e Televisão, tem como objetivo valorizar e manter viva a história de personalidades que tiveram importante papel na expansão e reconhecimento do rádio e da televisão no estado. Quer participar do Minha História? Envie uma mensagem para o WhatsApp 31 98814 3331.